fazendo isso? Existe um contexto que eu tenho trago comigo durante esses dias. Eu posso dizer a você, meu amigo, se eu já era incendiado pelo Espírito Santo de Deus em Escada, depois do meu retorno do Sul, eu sinto o meu corpo pegando fogo. Falando do Sul, quais experiências que o senhor traz do Sul para cá? Quando a minha maior experiência vai ser essa que eu vou contar agora. A gente vai estar em comunhão com os nossos irmãos, nós vamos nos preparar, né, para o campo. Porque a igreja ela não é chamada para quatro paredes, ela é chamada para fora. E quando eu recebi esse convite, eu disse, eu vou. Eu entrei naquela van, cheio de pessoas que iam evangelizar naquela madrugada no Paraná, e eu fui. E indo, a gente começou a louvar a Deus dentro da van, e eu desci. Automaticamente, quando a gente desceu, a gente encontrou a primeira pessoa para evangelizar. Começamos a falar. E eu estava muito retraído naquela madrugada. Deus se utilizou de alguém, de um amigo que estava próximo a mim, e disse assim, Evandro, pregar e evangelizar no bom é muito bom. Evangelizar no Nordeste é muito bom. Eu quero ver você ser bom aqui no Sul. Sabe quando a gente recebe do céu uma descarga e um choque que a gente agora se despertou? Eu me despertei novamente naquela madrugada. E agora eu comecei a me aproximar de quem estava nas ruas. Agora eu comecei a estender a mão, a entregar literatura, a conversar. Meu amigo, eu entrei dentro de periferias. Eu entrei em lugares de distribuição de drogas. Eu entrei em lugares de ponto de prostituição. Nitidamente a gente viu isso. 2 cenários se apresentaram para mim durante a madrugada de evangelização. Eu cheguei para entregar a literatura a alguém, os irmãos se aproximaram e somente de ouvir o som do violão tocar, alguém já começou a chorar. Tinha 3 pessoas na calçada e eles estavam um muito próximo do outro por conta do frio. E eles começaram a chorar quando a gente começou a se aproximar. Quando foi entregue a literatura, que aquele homem pega a literatura com os olhos, com o rosto banhado em lágrimas, os olhos chorando muito. Ele olha para mim, ele olha para os irmãos que estavam ali naquele cenário e diz assim, eu já fui diácono dessa igreja. Quando ele disse isso, eu senti o meu coração dilacerado. E eu comecei a pensar, qual foi o contexto que se formou para que aquele homem estivesse ali? O que foi que aconteceu que o levou àquele estado? Nós estamos falando não somente de alguém que se afastou dos caminhos de Deus. Nós estamos falando de alguém que agora está morando na rua, numa madrugada, e até, quem sabe, consumindo drogas. E ele pediu o endereço da igreja, e ele disse que queria visitar a igreja, e nós oramos por ele. Deus fez algo maravilhoso naquela noite. Mas na frente, nós paramos novamente. E quando nós paramos novamente, o Senhor nos surpreende com um jovem sentado num cantinho. E quando nós começamos a conversar com aquele jovem levanta o rosto. Meu amigo, isso veio como uma facada no meu coração. Quando o jovem levanta o rosto, a igreja que estava comigo automaticamente identificou o jovem. Então ele fazia parte da igreja também. Alguém que estava com violão tirou o violão e entregou o violão a ele. E ele começou agora a cantar de novo, porque ele era levita na igreja. Ele louvava a Deus na igreja. E agora ele se encontrava naquele contexto. Unhas grandes, unhas sujas, roupas rasgadas, morando na rua. E Deus disse, Evandro, eu te chamei para fora. Alguém precisa do estender das mãos, meu amigo. Alguém precisa ouvir que Jesus ainda o ama.
Precisamos dizer a alguém que Jesus ainda está disponível. Enquanto ele ainda não voltar para buscar a sua igreja, é tempo, é hora de salvação. Alguém precisa. Ô, irmão Evandro, mas eu não gosto de evangelizar. Ô, irmão Evandro, eu não sei falar. Não tem problema. Saia, entregue, fale. Diga que Jesus ama alguém. Dentro desse contexto que nós vamos falar, eu estava orando pela madrugada. E eu disse a Deus, Deus, eu vou falar isso no podcast. E o Senhor disse, fale. E eu não tenho medo de falar aquilo que eu tenho convicção que o céu, ele coloca no meu coração. Ele se responsabiliza. Orando pela madrugada e meditando na palavra a qual o Senhor ele vem falando comigo há muitos dias, que é silenciando as vozes humanas. O Senhor disse, Evandro, é tempo de tampar os ouvidos para o que é ouvido dos homens, da sociedade, e ouvir o que o céu está dizendo. Existe uma ordem, meu amigo, sobre esse tempo. Eu estou todo arrepiado. Existe uma ordem de Deus para esse tempo. E a ordem de Deus é, ide, vá, saia, busque, fale. Não guarde para você aquilo que você tem visto e ouvido. É hora de falar. Quando eu orava a Deus, a voz do Senhor bradou dentro de mim e disse assim, Evandro, Pernambuco ouviu a minha voz. Eu disse, Deus, como? Fale comigo, Jesus, mais sobre isso. E eu lembrei que existe um projeto, não é porque é sobre a igreja a qual eu faço parte, não. Mas existe um projeto hoje. E o nome dele é Pernambuco para Cristo. E o Senhor falou comigo e disse, quanto tempo eu falo ao coração de alguém? Quanto tempo eu bato no coração de alguém, chamando alguém para fora? Quanto tempo eu digo a alguém que é necessário ir? E alguém não vai. Mas Deus falou no coração da igreja em Pernambuco e disse, é Pernambuco para Cristo. Nós já estamos vivendo nesses últimos dias, meu amigo, uma onda, eu posso dizer assim, Deus tem mandado uma onda junto com o seu Espírito Santo que tem acendido dentro do nosso coração a chama de ir. E eu volto a dizer, e quem perguntar a mim, eu vou falar. Esses dias eu estava estudando sobre John Wesley, o avivamento na Inglaterra. E quando eu li sobre todo aquele cenário de evangelismo, de missões, eu me senti atraído por aquilo que eu li. E eu coloco essa palavra dentro do meu coração. Eu, Evandro, estou em chamas.